Bem, pessoal, como eu havia dito anteriormente, não é? A agricultura é uma das bases para o desenvolvimento do Império Bizantino. A agricultura. Porque quando a gente estudou outras civilizações, nós verificamos que nem todas as civilizações possuíam uma característica de terras férteis. E esse ponto positivo, não é? Vamos dizer assim, do Império Bizantino, vai fazer com que eles consigam vender, produzir e vender os produtos que eram plantados e extraídos ali da agricultura da sua região. Então, o que é que a gente vai compreender daqui? Uma agricultura fértil, e também nós vamos vivenciar na leitura reflexiva uma grande quantidade de terras gigantescas, enormes, na mão de uma aristocracia, que essa aristocracia, que é uma classe social privilegiada dentro do Império Bizantino, que ela detinha uma grande quantidade de terras. E vai fazer com que surjam movimentos de crises sociais. Essas crises sociais, você já vivenciou elas na Grécia, em Roma. Grupos sociais começando a entrar em conflitos porque geralmente existe um grupo mais privilegiado do que o outro. Não é? Mais privilegiado do que o outro. E aquele que não está, preste bem atenção, e aquele que não está recebendo privilégios, ele começa a se revoltar, ele começa a brigar por seus direitos, ele começa a entrar em conflitos, pega em armas. Temos aí um conflito, uma situação, uma confusão social. Então, essa situação que acontece nesse momento, nesse período, no Império Bizantino, ela não é para você, aluno do sexto ano. Ela não pode ser chamada de novidade. Você já vivenciou, em parte, situações semelhantes. Agora, cada uma, na Grécia, né, os direitos civis, os legisladores, e em Roma também, essas questões sociais que apareceram em Roma, que a gente vivenciou, em que os patrícios são aquela classe social que é privilegiada em relação aos plebeus. Daí surge uma discussão, o desejo da reforma agrária, que é a divisão igualitária. Uma divisão igualitária para quem? Muito bem, uma divisão igualitária para todos ali em Roma, porque os plebeus se viam desfavorecidos, jogados para o lado, sem ter as condições necessárias de sobrevivência, enquanto os patrícios se dando bem. Aqui, você vai entender daqui a pouco, que uma aristocracia bizantina ela concentra grande parte dos territórios, deixando os outros de lado. As outras classes sociais nem saber disso. E aqui que nós vamos vivenciar tem uma questão com os serviços militares, com os militares também inseridos nessa situação. Deu para entender? Acredito que sim. Vamos lá. Vamos lá. Tudo que se produzia... Bem, estou na página 292. Preste atenção aí. Vou mastigando para você entender, para você absorver o conhecimento histórico. Preste bem atenção. Tudo o que se produzia tinha o objetivo de ser usado no comércio de Bizâncio. Ponto. Existia uma aristocracia que era dona de grandes extensões de terra, doadas pelo Império. Doadas pelo Império, em troca, o Império doava em troca de serviços militares.
E isso gerava uma grave crise social. Essa grave crise social, guardando as devidas proporções daquilo que eu acabei de dizer, você observou, você estudou, quando estudou Grécia e Roma, essas situações. Observando aí, continuando aí. Página 292. Pois, geralmente, os camponeses perdiam suas terras para os aristocratas. Consequentemente, vários conflitos começaram a ocorrer. Vários conflitos. O que, aos poucos, foi enfraquecendo as estruturas políticas da civilização bizantina. Esses conflitos vão gerar enfraquecimento para a civilização bizantina. Da organização política à crise do Império Bizantino. Vamos lá. Preste atenção aí. A organização política na civilização bizantina era centralizada na figura de um imperador. O governo era teocrático. Professor, por favor, me ajude. O que significa teocrático? Meu querido, aqui no link que sempre aparece no nosso livro, tem uma explicação para o termo teocrático. Você sabe que eu fico com um cuidado gigantesco para que você entenda os termos que são usados no contexto histórico. Do link que apresenta aí para a gente. No sistema teocrático de governo, toda decisão tomada tem influência direta da religião. O governo teocrático aí tem o quê? Deus. Teocrático vem de teocracia, governo de Deus. Prosseguindo. O governo era teocrático, voltando para o texto. E os governantes se denominavam de basileus, ou seja, esses basileus seriam representantes de Deus na terra. Isso mostrava bem a característica de uma civilização. Qual civilização? Civilização bizantina, de uma civilização cujos poderes políticos e religiosos estavam sob o controle do imperador. Então, o poder político e religioso estava na mão do imperador, em Bizâncio, deu para entender? No Império Bizantino. O o imperador, ele exercia dois papéis: chefe de governo e chefe religioso. Uma dupla função ele exercia. Então, quando você agora escutou eu falando que o imperador exercia dupla função, você, numa atitude instantânea, comparativa, você vai lembrar-se de quem? Muito bem, muito bem. Do Egito. Por quê, professor? Isso mesmo, porque o faraó também exercia essa função. Função de quê, professor? Função dupla de chefe de governo e de chefe religioso. Então, demonstrava-se aí, colocando esse imperador bizantino com força, com poder. Não esqueçam disso. Eu já ensinei, já falei que uma das situações importantes para você absorver o conhecimento histórico é você traçar algumas comparações, que vai facilitar muito você. E também, por outro lado, você tem que estabelecer também as diferenças. Aqui não vai ser tudo igual ao que acontecia lá no Egito, não. Vai haver diferenças, vão ser estabelecidas algumas diferenças. Deu para entender? Pois bem, todas as decisões cabia a quem?
ao imperador, que controlava as principais estruturas políticas e administrativas, como a igreja, como o exército e a economia, mais precisamente o comércio. O Império Bizantino resistiu por muito 80 imperadores governaram essa civilização para o governo de Justiniano. É o governo em que nós, ocidentais aqui, começamos a mergulhar dentro dele, para estudá-lo, mais conhecido. Não que os outros governantes não tenham tido a sua importância. Não. Estiveram sim. No entanto, convencionou-se, desculpe, a estabelecer esta situação de destacar somente, nesse momento, Justiniano. Deu para entender? Pois bem, que ficou caracterizado por uma forte política de expansão territorial. Mais uma vez, tem uma característica aqui que você já viu antes. O forte interesse, o forte desejo de expandir o território, expansão de território, anexação de território. E para que isso pudesse acontecer, teria que ter um forte exército. Sem isso, se tornaria impossível obter territórios, chegar a avançar, dominar territórios e tomar posse dele. Sem um exército forte, isso não seria possível. Vamos ver. Foi responsável pela dominação do norte da África e das penínsulas Ibérica e Itálica. Península, o continente lá, formato da bota italiana, não é? Aí aparecendo a ciência que nós vira e mexe falamos aqui, que é a geografia. Para você ter noção das questões geográficas, deve observar o mapa, o formato do mapa da Itália hoje, e a Península Ibérica, aqui o livro está falando. Península Ibérica significa o quê, professor? Muito bem. Península Ibérica significa Portugal e Espanha. Após esse apoderamento, ou seja, tomou posse, apoderou, o Império Bizantino havia atingido uma grande extensão territorial e controlava boa parte da costa do Mar Mediterrâneo, Mar Vermelho, Mar Egeu, entre outros. Seu tamanho demonstrava a sua grandeza. Olha aí, tamanho territorial do Império, a gente lembra de quem? Muito bem, do Império Romano do Ocidente. Muito bem, viu? Parabéns. Isso mesmo. Chegou também a Grécia continental e peninsular, a Ásia Menor, ao Egito, ao norte da África, Síria e a Palestina. Justiniano não se destacou apenas por ter obtido extensão territorial, não, para o Império Bizantino, não só por isso. Deixou também um forte legado vê que Justiniano fez, na literatura, observa aí, e em especial na área do direito. A intenção era estabelecer um conjunto de regras que a população deveria seguir, não contestando ou ameaçando a figura do imperador. Esse conjunto de leis e regras deu origem ao chamado Corpus Juris Civilis, mais conhecido como Código Civil. Na prática, reformou e melhorou a base do direito romano, firmando as bases para o Código Civil, que viria a ser usado no mundo ocidental, inclusive no Brasil. O direito bizantino se baseava em
código era o conjunto de todas as leis elaboradas desde o governo do imperador romano Adriano. Novelas eram as constituições e leis elaboradas durante o governo de Justiniano. Digesto, página 293. Conjunto de leis do Império Romano do Ocidente. Institutas, livros pelos quais os futuros praticantes do direito estudariam. Como já vimos, página 293, o Império Bizantino havia atingido uma enorme extensão territorial, o que exigia esforços maiores de seus imperadores para exercer um forte controle. Costuma-se dizer que o Império Romano do Ocidente havia caído devido aos problemas internos, e isso foi fato. No caso de Bizâncio, foram os fatores externos que o enfraqueceram. Os motivos que levaram o Império Bizantino a entrar numa grave crise política, social e econômica foram. Primeiro item aí, na página 293. Observe o mapa aí que eu mencionei agora. Observe aí, fique atento. As conquistas de Justiniano. Estão em roxo aqui no mapa. Veja o formato da Itália, Península Itálica. Tem Roma aí se destacando. Tem Roma, Tarento, Milão, Ravenna, Sicília, a Ilha da Sicília e a Ilha da Sardenha. Pertencem à Itália. Pois bem, vamos ver lá. Quais foram os motivos? As disputas sociais entre a aristocracia e os camponeses pelas terras produtivas de Bizâncio. O outro item, que vai ser motivo para o Império Bizantino entrar em crise. O alto gasto financeiro para manter as regiões conquistadas e evitar que estas tentassem se libertar da dominação dos bizantinos. Outro item, a perda das províncias do Egito e da Palestina. O outro item, as crises entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa após o cisma do Oriente, a divisão do Oriente. Um outro item, a invasão do Império Turco-Otomano em 1453, consolidada na ocupação da cidade de Constantinopla, considerado o fator determinante. Nós, com esse conteúdo, Bizâncio apontando aqui os motivos que levaram para a queda do Império, nós concluímos. Tá bom? Agora, só uma questão que eu vou fazer com vocês, que ela se encontra na página 297, que diz assim, 297, melhor dizendo. Questão 7. A invasão dos bárbaros na Europa provocou o quê? Letra A, o pleno desenvolvimento comercial. Letra B, maior ruralização. Letra C, maior urbanização. Letra D, maior o incremento industrial. E letra E, nenhuma das alternativas. Qual seria a alternativa a ser marcada aí, minha gente? Qual seria? Sétima questão, página 297. Isso mesmo, muito bem. Letra B, não é? Letra B, maior ruralização. Com a queda do Império, as pessoas começam a sair para as áreas rurais, começam a migrar para as áreas rurais. Tá bom assim? Espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Nós finalizamos o Império Bizantino e na próxima aula iremos chegar a um novo período histórico. Na próxima aula entraremos na Idade Média, ou também chamada de Idade Medieval. Tá certo? Tchau para vocês, pessoal, e até a próxima. Tchau.